conduzir novamente. Boa noite. Boa noite. Graças a Deus, acabou o carnaval. Quem teve de ir atrás da corda de um canário foi. Quem teve de botar a cara no sol botou. Quem teve de dançar metralhadora já dançou. Então vamos falar de coisa séria agora. Já que dizem que o ano só começa depois do carnaval, então feliz ano novo a todos. A proposta da noite de hoje parece uma coisa óbvia. Perdoe-se a si mesmo. Será que é tão óbvio assim? Será que a gente consegue? Nós já sabemos como muitas vezes é difícil perdoar a uma outra pessoa. Aquele que nos atingiu, aquele que nos fez algum mal. Às vezes é difícil conseguir nos perdoar. E quando a gente se reconhece como seres passíveis de cometer equívocos, quando a gente reconhece a nossa própria falta, será que a gente tem perdoado a nós mesmos? O ser humano é uma estrutura frágil, espiritualmente falando e organicamente falando. Nós, enquanto espíritos encarnados, nós somos compostos, por assim dizer, por alguns órgãos vitais. Se nos retirarem o cérebro, não existe ser encarnado. Se nos retirarem o coração, não dá para viver. Se nos retirarem alguns outros órgãos, vamos ter bastante dificuldades. Essa é a fragilidade orgânica. Mas também somos frágeis psiquicamente. Alguns de nós somos atingidos de maneira muito contundente por determinadas notícias que podem lhes acontecer. O falecimento de um ente querido, o surgimento de uma dívida que você não sabia que poderia existir, mas daqui a pouco você recebe lá a carta na tua casa, ou o banco descobre o seu telefone e aí começa aquela perturbação. Alguma notícia que a gente às vezes até imaginava estarmos prontos para receber, mas quando ela chega, a gente desarma. Recentemente, no domingo de carnaval, estava em casa assistindo ao Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano, e recebi uma mensagem no meu celular de uma amiga muito querida. Ela me dando a notícia de que a sua avó, que também é a avó da minha afilhada, havia acabado de desencarnar. E aquela família, a quem eu devo muita coisa, inclusive o fato de eu estar na doutrina espírita, porque foi aquela família, há mais ou menos 12 anos, quem me apresentou o espiritismo. A sua grande maioria é composta por espíritas. A gente logo imagina, desencarnou uma pessoa, o nosso olhar é diferenciado. Nem sempre. Ela me passou os dados do sepultamento, seria no dia seguinte, no cemitério do Campo Santo, e lá eu fui. Chegando lá, encontrei alguns familiares, falando com algumas pessoas, e de repente notei que um grupo pertencente da família chorava de forma copiosa.
lágrimas que não se acabavam mais. Natural, perfeitamente natural. Quando uma pessoa que nós gostamos muito, de repente nos chega com a notícia de que a partir de determinada data vai morar em outra cidade ou fora do país, nós choramos do mesmo jeito, porque gostamos da pessoa. Porém, percebi que algumas daquelas lágrimas traduziam uma insatisfação com as leis divinas. São as lágrimas inadequadas, que podem causar problemas a quem desencarna e a quem continua aqui entre nós. Então aquela família que parecia ter a base sólida de compreensão da doutrina espírita, a vida não acaba, nós somos imortais, nenhum de nós morre, a mediunidade está aí para comprovar, de repente se viu ante o desencarne da matriarca, 91 anos, uma parte desajustada nas suas fragilidades, que todos nós temos. Quantas vezes não recebemos um telefonema de alguma pessoa que de repente fala algo e você do nada começa a chorar? Quantas vezes nosso filho, nossa filha faz alguma malcriação e já acaba com o nosso dia? São as fragilidades. E é justamente por sermos frágeis que muitas vezes a gente não se permite perdoar a nós mesmos. Porque parece que esquecemos. Todos nós erramos. Todos. Erros mais graves e erros menos graves. Mas absolutamente todos nós erramos. Porque somos espíritos imperfeitos. Nos 3 estágios básicos do progresso espiritual, espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros, nós ainda estamos no primeiro estágio da imperfeição, passíveis de cometer equívocos, que cometemos, não raro, todos os dias. Uma resposta que a gente não deveria dar e deu. Um bom dia que deveríamos ter respondido e não respondemos. Uma dívida que nós sabemos que temos de pagar e não pagamos. Os erros acontecem. Agora, reconhecendo este erro ou estes erros, será que nós vamos ficar o tempo todo presos ao que passou? Não podemos. Aí está a parte do auto-perdão. Esse trabalho de hoje ele é baseado em um texto psicografado por Divaldo Franco, o texto de Joana de Ângeles, do ano de 2005, onde ela fala sobre o auto-perdão, que é uma das ferramentas fundamentais para o nosso progresso enquanto seres espirituais. Perdoar as ofensas próprias é fundamental para que a gente progrida. E meus amigos, aqui estamos na casa espírita, compreendendo as nossas dificuldades, mas lutando para trabalhar todas elas. Hoje mesmo aconteceu um fato interessante. Recebi lá no meu trabalho uma pessoa que recentemente andou falando algumas coisas aí que não são muito cristãs, inclusive a respeito de minha pessoa. E aí a gente começa a notar como com o passar do tempo as coisas vão mudando. Não disse nada a ninguém, não tem por que dizer. E a pessoa foi lá sem saber que eu sabia. Ok. Sentou, entrou, falou comigo que precisava falar. Quando ela saiu, tinham outros 3 colegas na sala.
Eu perguntei assim: meninos, vocês notaram algum comportamento diferente? Porque muitas vezes a gente acha que está se comportando de uma maneira e na verdade está se comportando de outra. Então eu perguntei se eles perceberam algo diferente. Eles disseram assim: não, como assim diferente? Essa pessoa que saiu daqui eu tratei de uma forma diferente do que eu trato habitual, até a vocês. Não, tratou como trata qualquer pessoa. Não disse nada a eles, mas intimamente levantei as mãos para os céus. Graças a Deus. Isso é um indício de que aquele tipo de problema, aquele tipo de situação, eu já estou conseguindo perdoar. Mas e se fosse o contrário? E se eu fosse o agressor, arrependido do que fiz, será que eu buscaria a pessoa para me reconciliar? E se ela me perdoasse, será que eu estaria perdoando a mim mesmo? Repare quantas vezes nós nos permitimos, nós nos damos ao luxo de ficar choramingando pelo que não interessa mais. Ai meu Deus, eu errei com fulano, nem porque ele não merecia, porque ela não merecia. A pessoa muitas vezes nem se lembra mais. E está a gente aqui preso nas lamentações, sem dar o próximo passo à frente, porque não sabe o que é que o outro está pensando. O outro nem lembra. Muitas vezes o outro sequer se ofendeu com o que você disse, ou com o que você fez, ou deixou de fazer. E a gente continua aprisionado. Joana nos convida em inúmeras oportunidades a rever os nossos conceitos acerca de perdão. Quando a doutrina espírita nos convoca a revisitar Jesus, é para isso que o Espiritismo vem. Porque quem conhece o mínimo já sabe que a doutrina espírita não apresentou nenhuma novidade em relação a Jesus. Explicou de forma mais clara, de forma mais contundente, porque ainda hoje, muitas vezes, não conseguimos compreender a linguagem do Mestre. Mas trouxe outros argumentos que antes nós não tínhamos. E a doutrina espírita nos dá essa possibilidade de olhar para dentro de nós. Aliás, o progresso espiritual só acontecerá se olharmos para dentro de nós mesmos. Reconhecer os nossos defeitos, as nossas falhas, os nossos equívocos, trabalhá-los um após o outro. Por favor, não queiram dar um passo maior que a perna. Eu já quero resolver logo a tudo de vez. Calma, calma. Muitas vezes a gente acha, é como uma prova de faculdade, de colégio, de concurso, quer que seja. Se você não fizer uma questão após a outra, você vai achar que fez todas e na verdade não fez nenhuma. E aí depois vai receber o resultado, não passou na prova. O que acontece? Repita. Calma. Um passo após o outro. Vocês vejam que coisa, tem gente que nos dias de hoje ainda tem a audácia espiritual de reencarnar torcendo para o Vitória. Tem gente que tem esse problema. Tem gente já me olhando. Tem gente já me olhando, mas você não está dando umas fuziladas. Eu estou fingindo que eu não estou vendo. Se eu fosse católico, quer dizer que eu estou com o escudo de São Jorge. Mas todos nós reencarnamos com os nossos problemas. E o melhor de tudo, sabe o que a gente faz? No meio do caminho, vai criando outros. Não precisamos. Precisamos olhar com calma. Precisamos verificar o que aquela questão está nos dizendo. Ainda ontem, conversava com um amigo a respeito de determinada pessoa que é conhecida de nós dois.
E ele falava de coisas que eu não sabia. Aquele terceiro, ele recentemente passou por uma cirurgia, soube sim que ele fez uma cirurgia, não sabia do que era a cirurgia, qual era o motivo da cirurgia, e também não quis ser indelicado de perguntar. Mas aí fiquei sabendo que aquela cirurgia foi feita para extrair um tumor maligno, tumor na próstata. Foi tudo bem, fez a cirurgia, se recuperou, voltou ao trabalho. Agora ele aparece com novas questões. Está perdendo a audição e está perdendo a visão. Aí esse colega que falava comigo, ele dizia assim: às vezes a gente não sabe como a nossa forma de interagir com a vida nos traz respostas. Porque o outro que nós falávamos é aquele tipo de personalidade que parece que está sempre de mau humor, acorda com os dois pés esquerdos. Bom dia, fulano. Bom dia, por quê? E isto não é mais somente espiritual. A ciência está comprovando, todo dia sai uma nova pesquisa, como a nossa forma de interagir, como os nossos sentimentos, as nossas emoções interferem drasticamente na nossa saúde. Aliás, há alguns anos, a Organização Mundial de Saúde mudou o conceito sobre saúde, porque pensava-se antigamente somente na boa condição física, orgânica e biológica. Eles acrescentaram e espiritual. Perdoar-se é estar em saúde espiritual. Reconhecer-se como ser falível. Aqui na terra não há ninguém capaz de passar em brancas nuvens sem cometer um equívoco que seja. E o mais interessante é que muitas vezes, quando determinado problema surge, já repararam como às vezes a gente lida de maneiras diferentes com o mesmo problema? Uma cadeira caiu, bateu em cima do meu pé, doeu. Naquele dia, como eu estava bem, estava tranquilo, tinha acabado de tomar um passe, teve uma aula unificada, a cadeira bateu, doeu, tá bom, levantei a cadeira, botei no lugar, bati o pé no chão para ver que estava tudo bem, fui embora. No dia seguinte eu chego aqui, não tomei meu passe, não bebi minha aula unificada, não fiz minhas preces. Aí a mesma cadeira cai no meu mesmo pé. Aí eu já entro em ira. Aí eu já fico nervoso, já fico agoniado. Mas não foi o mesmo problema, a mesma ocorrência? A gente trata de forma diferente. O nosso estado de espírito é determinante para fazer com que este auto-perdão ele seja mais rápido ou mais lento. A nossa consciência nos chama a isso. Muitas vezes nós tomamos determinadas atitudes que sabemos serem necessárias, mas porque desagradou a um ou a outro, a gente já entra em conflito. E será que eu deveria ter tomado mesmo? Será que essa era a oportunidade? Será que essa era a condição ideal para quem estudasse? Chico tinha uma frase que ele dizia assim: sempre fiquei muito triste quando as pessoas me agrediam, falavam mal, mas logo pensava, ficaria mais triste ainda se eu fosse o agressor, porque aí ele ia precisar passar por um processo diferenciado do que passou. Meus amigos, vamos observar os nossos dias. Vamos lembrar de algo que certamente todos nós temos, que já aconteceu há algum tempo e ainda hoje nós não conseguimos digerir. Quantas coisas a gente já deveria ter esquecido, seguindo a nossa vida,
e está ali parecendo aquele pessoal das prisões de antigamente, que amarrava aquela bola de ferro no pé para não caminhar. Nós estamos sendo chamados o tempo inteiro para novos panoramas da vida e continuamos presos. Parece aquela pessoa que conseguiu finalmente, depois de muita batalha, deixar de fumar. Aí fica lamentando porque passou não sei quantos anos da vida fumando. Já era. Já fumou, já era. O que importa é que você agora deixou e está seguindo um novo caminho. Por que a gente tem que ficar amarrado ao passado? Repare os relacionamentos, como às vezes a gente é assim. Eu terminei com fulana. Oh, mas fulana sofreu tanto, menino. Meu Deus, ela não queria terminar, aquela coisa toda. Eu não deveria ter terminado com ela. Já foi, acabou, fim de papo. Aí você fica pensando no que poderia ter feito ou não ter feito e está aqui estacionário. Muitas vezes, fulana nem lembra mais de você. Ou fulano. Não tem um dia popular, soldado morto vale outro? É isso mesmo. Siga seu caminho. Agora estão querendo... Eu vi uma matéria ontem, ou foi anteontem, não lembro exatamente, sobre determinados relatos a respeito do Papa, de uma amizade do Papa João Paulo II com a senhora casada. Eles estão querendo ali colocar uma pulguinha atrás da orelha. Que haja alguma pulga, ele não era perfeito. Francisco, o Papa atual, a quem acredito todos nós aqui sejamos fãs, não é perfeito. Erra também. E se esses que estão nesses postos de alta hierarquia, sendo responsáveis por determinadas pessoas, por determinado número de pessoas, maior ou menor, se eles erram, por que a gente se acha perfeito? Aliás, comecei falando sobre o carnaval. O carnaval é uma demonstração fantástica. O que eu vejo de chamados líderes espíritas chamando o povo, vambora pular atrás do trio elétrico, e ainda diz quais são os artistas, né, que devem ir e tal, não porque eu vou tal, ainda trata com chacota, diz assim, quando eu vou para o carnaval, eu faço uma chamada de todos os obsessores, eles se apresentam, aí eu vou para o carnaval, quando eu volto, eu faço a chamada de novo e eles estão do mesmo jeito, ou seja, a mesma quantidade que foi, voltou, não veio mais ninguém novo. Meus amigos, jamais esqueçam da afirmação de Jesus Cristo há 2 milênios: haverá falsos cristos e falsos profetas. Jamais esqueçam. Você quer me dizer que pelo fato, por exemplo, de eu chegar aqui e fazer uma palestra sobre auto-perdão, eu tenho condição de chegar lá no meio daquela galera que está atrás do trio da Vingadora, de Robson, Robson pesado, e evangelizar todo mundo, dar um passe coletivo, fluidificar a água daqueles ambulantes todos lá, e está todo mundo livre do umbral? Muitas vezes nós não fazemos a menor ideia da energia que toma conta das ruas neste período. Não por culpa do carnaval, porque se alguns de vocês lembrarem, eu não tenho idade para lembrar, antigamente o carnaval acontecia dentro dos bailinhos, dentro dos bairros, dentro dos locais fechados, ou às vezes até nas ruas. A diversão do carnaval era você descobrir quem estava por detrás daquela máscara. Falava em lança-perfume e era diversão só. Hoje lança-perfume é droga. O que é que as pessoas fazem? Saem de suas casas armados.
Eu confesso a vocês que eu tento me manter o mais alienado possível nesta época a respeito dessa festividade. Aí depois, se houver alguma necessidade, vou saber das notícias, e duas me deixaram bastante preocupados. A primeira delas, Secretaria de Saúde Municipal e Estadual resolveram fazer uma campanha para fazer ali testes rápidos de HIV, de doenças sexualmente transmissíveis, aquela coisa. E eu li que nos primeiros 2 dias de carnaval, 2 dias, e olha que nós tivemos 10, nos primeiros 2 dias, 150 pessoas foram diagnosticadas com AIDS e com outras enfermidades. Em 2 dias, 150 pessoas. A outra notícia, passa lá a quantidade de armas brancas que a polícia conseguiu apreender. Um arsenal: serrote, espada, martelo, faca, facão, peixeira, palito de churrasco. Rapaz, esse povo sai de casa para quê? Eu falo, por que você está falando isso mesmo? É simples. Porque mesmo essas pessoas semi-selvagens, algum dia elas também passarão pelo processo de auto-perdão, senão não conseguirão ir adiante. Auto-perdão é quase que um sinônimo de amar a nós mesmos. Se nós pensamos em alguma oportunidade nas nossas vidas em conhecer o auto-amor, perdoe-se. Nos dias de hoje, como é muito fácil que a gente cometa os equívocos que estão por aí afora, quase que a gente recebe oportunidades a cada hora de rever as nossas dificuldades. O convite do Espiritismo é muito claro na compreensão dos nossos problemas. Nós precisamos trabalhar para empreender em nós mesmos o reino de Deus. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, há uma passagem, há uma afirmação, no capítulo 17, item 4. A afirmação é a seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que empreende para domar as más inclinações. Meus amigos, nenhum de nós passará por transformação moral, nem vamos domar a esta ou aquela má inclinação, se não perdoarmos a nós mesmos pelos equívocos. Eu lembro de uma ocasião que uma moça estava passando por dificuldades no seu casamento, e ela me procurou para falar um pouco sobre aquilo que ocorria. E me marcou muito uma frase que ela disse assim: o meu castelo de princesa desabou. Naquela ocasião, ela ainda estava nas lides espíritas, depois ela partiu para outra religião. O meu castelo de princesa desabou. Mas será que você não pode iniciar o processo de reconstrução? Começa devagarzinho, vai colocando um bloco após o outro, sobe uma parede, daqui a pouco tem uma laje, sobe outra parede, daqui a pouco seu castelo está erguido de novo. Não, eu não sei se eu consigo, irreparável, aquelas coisas que a gente costuma falar, né? Quando temos o nosso orgulho ferido. Mas aí ela veio com uma ideia interessante. Ela disse assim: eu queria ser feito fulano de tal, uma amiga dela, que eu não sabia quem era. Falou o nome, eu peguei o nome da pessoa. E eu disse assim: mas por que você queria ser como ela? Ah, porque ela sim é uma pessoa que passa pelas dificuldades tranquilamente.
Foi, ela passou por dificuldades recentes? Foi. O seu marido, fulano de tal, e eu conhecia o cidadão, espírita, palestrante, ele resolveu sair de casa, largar a esposa e filha e ir morar com outra cidadã. Foi. Por que você quer ser como a esposa dele? Porque ele voltou um ano depois, que estava arrependido, voltou e ela aceitou em casa. Graças a Deus. E nós não temos nada a ver com isso. Ele se disse arrependido, se mostrou arrependido, que assim seja. Ela perdoou, que assim seja. Agora imagine se aquele cidadão que voltou para casa e mesmo de forma indireta ajudou a desmoronar, fazer cair o castelo de princesa da interlocutora. Imagine se ele ficasse o tempo todo: poxa, mas eu passei um ano fora, meu Deus, eu não deveria ter feito isso, eu sou um crápula, eu não valho nada, eu sou um canalha. Meu filho, siga a sua vida. Ficar olhando o que passou não nos ajuda em nada. O que passou é aprendizado. Lembrem-se da ocasião em que Jesus salva a mulher equivocada. Alguns dizem assim: Jesus perdoou a mulher. Jesus não perdoou a mulher. A falha dela não foi em relação a Jesus. Por que ele haveria de perdoar? Ela recebeu o perdão divino, em que Jesus era a principal voz. Mas ele disse uma frase a ela que ainda hoje ressoa nas nossas consciências. Jesus disse à moça: vá e não voltes a pecar. A todos nós, vamos seguir os nossos caminhos sem voltar a pecar. Rever o mal feito. Se tivermos a oportunidade de ir em direção da outra pessoa e pedir perdão, que assim seja. Se não tivermos, sei lá, a pessoa foi morar longe, desencarnou, sei lá, façamos uma prece. Ou várias. Se a pessoa ainda está refratária à sua presença, dê tempo ao tempo. Não há remédio melhor que esse. O tempo resolve tudo, absolutamente tudo. Voltando à história lá do cemitério, eu reparei, nunca tinha entrado na igreja do cemitério do Campo Santo. Eu nem sabia que dentro da igreja podia fazer o velório. Estava acontecendo lá o velório da pessoa que eu fui acompanhar. E quando eu entrei à igreja, me chamou a atenção que era mais ou menos pedras do tamanho dessa cerâmica, mármores, granitos, escrito assim: jazigo eterno de doutor fulano de tal, coronel não sei quem, tenente coronel não sei o que, lá, tudo bonitinho lá. E eu pensando cá comigo, a gente faz questão de tanta bobagem, quando desencarna vai todo mundo para o mesmo lugar, né? Os restos mortais. Porque o espírito, muitas vezes, aquele que não é doutor, não é coronel, não é tenente, não é nada, está em posição hierárquica, espiritual muito mais elevada do que aqueles que ostentam inúmeros títulos. Está lá só para enfeitar a parede. Não faz bom uso. Eu vou contar para vocês uma história que desde a primeira vez que eu li, e eu já reli outras 2 ou 3 vezes, ela sempre me chama a atenção. Toda vez que eu leio, parece o livro dos Espíritos, toda vez que eu leio há um detalhe ali diferente que eu não havia percebido. Não sei se vocês conhecem a história de Michele. Não é Michele Sulamita. Por sinal, cadê? Sumiu, né? Casou, é isso mesmo. Depois que casa, pouco sobrevive. Aqui estou eu para contar a história.
Michele vivia na opulência. Essa história faz parte de um livro que, perdoe-me, mas o sobrenome do autor eu não recordo, mas o primeiro nome é Newton. Mas quem quiser conhecer a história, ver o nome certinho do autor, o nome do livro, dê uma olhada no site da revista Carta Capital. Essa história está na edição do mês de outubro do ano de 2014. O título é Michele, a alma do sanatório penal. Então, Michele vivia na opulência. Era dona de uma riqueza quase que incalculável. Mas havia um detalhe. Toda a riqueza de Michele foi conseguida na base do crime, da contravenção. A vida criminosa de Michele começou com o tráfico de mulheres. Sabem aquela história que ainda hoje existe, de você recrutar mulheres, normalmente mulheres carentes, em países pobres como o Brasil, como países africanos, e transformar essas mulheres em escravas sexuais, manda para a Europa e lá elas não têm escapatória. Raras são as que conseguem fugir. Vão para lá para fazer programas. Elas estão sempre devendo alguma coisa, porque o que elas comem, o que elas vestem, o que elas bebem, tudo é cobrado de quem as escravizou. Esse era o negócio do Michele principal. Com aquela manobra que mais tarde ficou conhecida como lavagem de dinheiro, o que é que Michele fez? Começou a construir um império com inúmeras empresas que abriu aqui no Brasil. Michele, por exemplo, foi dona de uma rede de salão de beleza, de salões de beleza, que tinha filial em todas as capitais brasileiras. Todas. 27 filiais. Michele, em São Paulo, embora não morasse aqui no Brasil, em São Paulo ela era dona de uma verdadeira mansão e um condomínio de luxo. Ela morava na França, em Palacete. Tinha negócios, tinha casa também em Miami, nos Estados Unidos. O negócio que começou com a escravização de mulheres, mais tarde foi progredindo, se é que a gente pode chamar de progresso, para o tráfico de drogas, o tráfico de armas. E Michele foi ficando cada vez mais rica. Na França, quando ela ia às ruas da Cidade Luz, Paris, todos reconheciam, porque tinha um detalhe interessante em comum. Michele sempre andava nas ruas francesas a bordo de um Rolls Royce, um carro de luxo inglês. Mas o Rolls Royce dela não era preto, como é a tradição da marca. O Rolls Royce dela era rosa. Então, quando passava aquele carrão rosa, todo mundo já sabia que ali tinha uma pessoa muito rica. Muitas das mulheres escravizadas foram mortas porque não conseguiram pagar as dívidas e tentaram fugir. Muitas se suicidaram. Muitas morreram por overdose de drogas, porque para continuar naquela vida, muitas se drogavam até não se aguentarem mais de pé. Essa era a vida de Michele. Um belo dia, um casal de jornalistas resolveu iniciar uma empreitada para desmascarar Michele. Conseguiram reunir algumas informações preciosas que depois foram apresentadas à polícia, não sem antes serem divulgadas no meio de comunicação que eles representavam. Michele foi chamada a depor, nada foi comprovado contra ela, e ela então resolveu mandar matar o casal de jornalistas e matou. Michele vivia na suposta paz de consciência. Um belo dia,
ela acordou, não se sentiu bem. Estávamos em 1989. Michelle não sabia o que tinha, mas claro, como tinha muito dinheiro, ela logo fez uma ligação para um médico. Ele foi até a sua casa em Paris e a atendeu. Não conseguiu diagnosticar. Mandou que ela fosse a um hospital fazer uma bateria de exames. Ninguém conseguiu diagnosticar o que Michelle tinha. Ela continuava passando mal e cada vez ficava pior. Até que um dos hospitais mais famosos da França resolveu pegar uma amostra do sangue de Michelle e enviar para um dos institutos médicos mais conhecidos do mundo, o Instituto Francês Louis Pasteur. Esse instituto, então, descobriu que Michelle estava com HIV. Michelle foi um dos 300 primeiros casos diagnosticados de HIV por aquele instituto. Não esqueçam, estamos em 1989. Naquela ocasião, você ser diagnosticado como portador do vírus da AIDS era a mesma coisa que assinar o seu atestado de óbito. Hoje não. A medicina avançou, não há cura, mas há meios de se conviver com o vírus, tendo um período de sobrevida, se fizer tudo direitinho, até longo. Pois bem, Michelle recebeu o diagnóstico. Não fazia a menor ideia do que era HIV. Quando retornou ao médico, ele explicou tudo o que ela precisava ouvir e disse a ela: você vai morrer. Saiu do consultório, andando pelas ruas da França, perdida, até chegar em uma esquina, não aguentar mais, cair sentada e começar a chorar copiosamente. As pessoas olhavam, viam aquela mulher muito bem vestida, sentada no chão chorando, não acreditavam, ninguém se aproximava. Até que ela viu passar um monge budista. Ela não precisou ir até ele foi até ela. Perguntou o que estava acontecendo, perguntou se poderia ajudar em alguma coisa, e ali conversaram por algumas horas. Michelle, então, já no dia seguinte, resolveu procurar saber mais sobre o budismo e terminou se convertendo àquela religião. Queria um lenitivo para a sua vida. Convertida, primeira decisão que tomou: abandonar a vida do crime. Voltou para o Brasil, se apresentou à polícia e confessou todos os crimes de que era acusada e aqueles que ela nem tinha sido acusada ainda. Foi presa, julgada e condenada a passar alguns anos presa na cidade de São Paulo, no complexo penitenciário do Carandiru. Porém, como Michelle estava com o vírus do HIV, ela não podia estar em meio aos outros presos. Então ela foi alocada numa ala chamada de sanatório penal. Lá estavam presos os que tinham tuberculose, sífilis, hanseníase, e ela era uma das que estava chegando lá com a nova doença, HIV.
lugar era o expurgo. Se o sistema penitenciário no nosso país, para aqueles presos que são saudáveis, já é uma lástima, imagine para aqueles que estão fadados ao desencarne rápido. Michele resolveu abraçar a todos aqueles doentes como verdadeiros filhos e começou a cuidar de cada um deles com uma coragem que o autor do texto disse nunca ter visto em nenhum ser humano. Se algum dos doentes não tinha condições de comer, não tinha forças para comer, ela dava comida na boca. Alguns de tão fracos não tinham condições nem de abrir a boca. Ela fazia uma espécie de vitamina, batia tudo no liquidificador, aspirava com uma seringa e injetava na boca do paciente. Michele várias vezes assaltou a geladeira da administração, rica de frutas, legumes, verduras, para trazer aos seus filhos, como ela chamava, já que eles não tinham isso. Se algum deles desencarnava, ela não permitia que ninguém tocasse nos corpos antes dela. Algumas doenças têm por características fazer com que o corpo enrijeça muito rapidamente. Ela ia lá, enquanto o pessoal da penitenciária já ia cheio de ferramenta para quebrar os ossos, ela ia lá e fazia uma espécie de massagem que aprendeu para fazer aquela cartilagem ceder e os ossos voltarem para o lugar, para os corpos terem condições de serem colocados corretamente dentro do caixão, dentro da rua, não quer que seja. Michele passou 2 anos tentando salvar as pessoas que ela sabia que não tinham salvação, assim como ela. Mas ela era uma das que tinha forças que eles não tinham. Até que um dia, o anjo da morte visitou Michele e a carregou para o plano espiritual. No retorno que julgo triunfal, daquela que passou a maior parte dos anos da sua vida cometendo crimes, matando, extorquindo, corrompendo, denegrindo, acabando com a vida das pessoas. E de repente, quando recebe um choque, e muitos de nós muitas vezes precisamos de choques para mudar, ela resolve fazer diferente. Sabia que não tinha muito tempo, então resolveu partir para o fronte de batalha, encarar as dificuldades, perdoar a ela mesma pelos equívocos do passado e passar a olhar para frente. Não devemos esquecer: uma lágrima de arrependimento derramada, ainda que seja no momento do desencarne, é de importância fundamental para a nossa recomposição espiritual. Meus amigos, Michele, embora esta seja uma informação secundária e sem maior importância, Michele é um travesti que poderia estar com todos os complexos do mundo, não quis saber de complexos, partiu para a vida. É como se ela tivesse passado os anos mais fortes da sua existência enclausurada numa crisálida, e de repente, de uma enfermidade que a levaria à morte, onde ela poderia se desesperar e não fazer absolutamente nada, ou se revoltar e fazer coisa pior ainda,
ela rompe a crisálida, abre as suas asas e voa como uma borboleta na direção divina. É para isto que serve o auto-perdão. Perdoemos a nós mesmos. Somos nós ainda lagartas que passaremos pelo processo de estarmos presos no nosso casulo até o momento de cairmos em nós mesmos e rompermos a película fina que nos separa de uma vida de clausura para uma vida de liberdade. A doutrina espírita é este convite. Sejamos nós aqueles que efetivamente abraçamos, doa a quem doer, novos propósitos enobrecedores. Sem nos preocuparmos com o que é que fulano, beltrano, ciclano vão dizer. O que o outro vai dizer não me interessa. Interessa que eu conseguirei para a minha vida. Amanhã ou depois, eu poderei olhar para trás e dizer assim: não deveria ter feito. Fiz, mas agora eu posso desfazer. E para que a gente possa, já que estamos em menos da metade do segundo mês do ano, então ainda posso considerar o início do ano, para que a gente possa nos exaurir das melhores energias que nós podemos captar, eu gostaria de convidá-los a um trabalho muito rápido, porém vou precisar da ajuda de todos aqueles que estiverem dispostos neste momento. Simples e rápido, mas vou precisar que, por gentileza, fiquemos de pé. A ideia é muito simples. Vamos pensar, cada um de nós, em somente uma palavra que a partir de hoje será o meu estandarte, será a minha mola mestra para o processo de mudança da minha vida, principalmente baseada ela no auto-perdão. Pensem aí em uma palavra. A partir de hoje eu vou lutar para que a minha vida seja uma vida de amor, unidade, fraternidade, tolerância. Pensem aí, uma palavra. Pensaram? Não esqueçam não, viu? Está guardado aí, tá? Nós aprendemos que não existe perdão pela metade. Não existe meio termo. Ou você perdoa, ou você não perdoa. A si mesmo e ou ao próximo. E muito dessa ideia do perdão, ela parte de uma predisposição que nós deveremos ter às mudanças. Então, neste momento, se nós ainda estarmos voltados somente para o nosso ego, nas ideias egoístas de querer as coisas somente para nós mesmos, a partir de agora, vamos trabalhar no sentido inverso. Qual é a tarefa? Nós vamos olhar para o lado, para os lados, para a frente, para trás, identificar a pessoa mais próxima, darmos um abraço e desejarmos ao outro o que a gente pensou para nós mesmos a partir de agora, e não vale menos de 3 abraços.
estejam à vontade. Preciso. Vou abraçar ele. Eu gosto quando dá essa bagunçada assim, ó. Quem está na frente vai para trás, quem está atrás vem para frente, põe assim. Abraçamos. Abraçamos. Então eu tenho uma notícia e um pedido a fazer a vocês. Primeiro o pedido, por favor, façamos isso outras vezes, de preferência começando dentro das nossas casas. Quantas vezes o abraço nos livra de problemas que nós nem imaginamos que podem acontecer no decorrer do dia. Mas o fato de abraçarmos alguém, muitas vezes, já nos dá uma terapia. A constatação, talvez a maioria de vocês não vá gostar, mas somente 4 pessoas aqui presentes se salvaram do umbral. As 4 que me abraçaram. Meus amigos, eu quero agradecer a casa pela confiança e por mais um convite para estar na Semana Espírita, que é sempre uma ocasião especial em que as casas se predispõem a abrir as suas portas para aqueles que se interessem no progresso das suas próprias almas, confiando a palavra em pessoas que acreditam poderem trazer trabalhos que digam alguma coisa. Então, os meus agradecimentos a todos. E, em especial, ao nosso Mestre Maior, que Ele nos conduza em paz no decorrer de não só deste ano, mas de toda a nossa vida, e que nos dê a sua harmonia, para que sejamos mais fortes todos os dias. Jesus seja conosco.